O senhor Bruno Bione, fundador e professor da Data Privacy Brasil. Boa tarde a todos e todas. Eu gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite em poder subsidiar e contribuir e qualificar o debate sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Eu sou professor e fundador do Data Privacy Brasil, que é um instituto voltado principalmente para cursos e treinamentos nessa área de privacidade e proteção de dados pessoais. Como o plano de trabalho ele é bastante objetivo, ele nos coloca a seguinte provocação de uma maneira geral. As alterações feitas pela medida provisória no que tange às regras estabelecidas para a proteção de dados pessoais do cidadão em face ao setor público, elas são positivas? A minha resposta é não. Pelo primeiro motivo, eu acho que se a gente ir nessa linha da MP, pela qual ela relaxa uma série de obrigações legais com relação ao setor público, primeiro que a gente não está olhando para trás, para o retrovisor da história e vendo que esse debate em torno da formatação de leis gerais de proteção de dados pessoais sempre foi bastante articulado, bastante costurado com a preocupação do que o Estado, como um grande custodiador das nossas informações pessoais, podem fazer. Basta a gente pensar, por exemplo, numa coisa simplória como o censo. O que é o censo? Nada mais do que a coleta de dados pessoais do cidadão, transforma aquilo em estatísticas que depois vai melhorar a política pública, investimentos em infraestrutura e assim por diante. Desde pelo menos da década de 70, e isso não é uma coisa europeia, é até uma questão que foi formatada lá nos Estados Unidos com o que eles chamam de Fair Information Practice Principles, de dizer o seguinte, olha, a gente precisa estabelecer regras, práticas informacionais justas, porque caso contrário, eu vou gerar uma paralisia, seja por parte do cidadão que não vai ter mais confiança em trocar aqueles dados com o gestor público, e isso no final do dia vai gerar efeitos colaterais, vai gerar prejuízos para toda a sociedade como um todo. Então, se a gente resgatar a própria história do campo de proteção de dados pessoais, tem uma mensagem muito clara, de dizer o seguinte, olha, eu preciso regular o Estado, e essa regulação de proteção de dados pessoais, ela precisa ser simétrica, horizontal, para abocanhar, para abraçar tanto o setor privado quanto o setor público. Isso vai desaguar onde? Isso vai desaguar nos padrões internacionais. Se você pega as diretivas da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Socioeconômico, a OCDE, se você pega a Convenção Internacional de Proteção de Dados Pessoais do Conselho da Europa, todas essas normativas, elas estabelecem de maneira bem clara. Eu preciso regular em pé de igualdade setor público e setor privado. Então, se a gente for nessa linha de adotar esse relaxamento de uma série de obrigações por parte do setor público com relação à proteção de dados pessoais do cidadão, a gente está simplesmente remando contra a história e a gente não está vendo o acúmulo de experiência que a gente teve até aqui hoje. Segunda questão, por que se fez necessário regular principalmente o Estado? Porque ele tem uma particularidade muito distinta e muito diferente do setor privado. Você, enquanto cidadão, tem uma enorme assimetria de poder, e o deputado Celso Russomano sabe muito bem disso do campo de defesa do consumidor, assim como o senador Rodrigo Cunha. Você não tem poder de barganha em decidir eu quero ou não dar o meu dado para o gestor público, por exemplo, o censo. Na lei do censo brasileira existe uma multa. Se você não concede as informações para o Estado ou se você concede uma informação inverídica, você é multado. Pensa, por exemplo, na série de cidadãos brasileiros que precisam acessar programas de transferência de renda, como Bolsa Família, ou para exercer educação no Brasil com financiamento estudantil e assim por diante. Não tem muita escolha. Ele precisa dar esses dados para ser elegível para uma série de serviços públicos e benefícios sociais. Por conta disso, por conta de que a lógica do consentimento não funciona com o Estado, o que essas leis gerais de proteção de dados pessoais pensaram, e isso estava muito bem refletido na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais aprovada por unanimidade no Congresso Nacional, mas que agora tende a patinar se essas alterações propostas pela medida provisória passarem. O Estado ele tem que ter mais deveres e mais responsabilidades, já que eu, não, enquanto indivíduo, não consigo exercer o meu poder de barganha, controlar, consentir sobre o que eu quero ou não trocar de dados. Primeira coisa, o Estado ele precisa ser transparente. Me diz quais são as atribuições legais de cada um desses ministérios, de cada das entidades públicas, para eles poderem tratar os dados pessoais do cidadão. Isso, por meio de transparência, você vai conseguir exercer controle social sobre os atos da administração pública, sobretudo do ponto de vista da moralidade. É realmente para a persecução do interesse público?
E, no final do dia, você vai começar a olhar para a eficiência do Estado, também do ponto de vista se ela protege eficazmente os dados pessoais do cidadão. E aqui eu estou trabalhando com um vocabulário que está expresso na nossa Constituição Federal. Princípio da transparência, legalidade, moralidade e eficiência. É por isso que, na toada do que propõe a medida provisória, a gente não está só indo contra os estándares internacionais, os padrões internacionais ao redor do mundo da proteção de dados pessoais, mas também, eventualmente, contra o próprio texto constitucional. Porque, na medida em que eu retiro do poder público obrigações de dar publicidade como que eles tratam os dados pessoais, por meio de portais de transparência, informar o cidadão por que ele está coletando aquele dado, para qual finalidade, qual é a sua atribuição legal que lhe permite fazer aquilo. Eu estou retirando uma série de deveres pelo qual eu posso exercer controle social. E isso é direcionado até para o próprio Congresso Nacional, que, princípio basilar da separação dos três poderes, essa transparência também cai no colo dos representantes para fazerem esse tipo de controle social. Então, do ponto de vista histórico das leis de proteção de dados pessoais, eu acho que se a gente passar essa série de alterações na medida provisória que relaxam esses deveres de transparência, de dar publicidade de como que esses dados são tratados, são gestados, a gente vai até estar indo contra o próprio texto constitucional. E aí, para encerrar a minha fala, isso tem consequências práticas e pragmáticas bastante notáveis no cenário atual. Eu falei aqui das diretivas da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Socioeconômico, a OCDE, e não é surpresa para ninguém que o Brasil está trabalhando para ser membro da OCDE. Foi por isso que, inclusive, o nosso presidente se reuniu, em parte, com o presidente norte-americano, Donald Trump, para essa finalidade. A OCDE, as diretivas da OCDE são bastante claras. Eu preciso ter uma regulação que seja simétrica entre setor privado e setor público. Ou seja, será que aprovando ou ratificando as sugestões e alterações propostas pela medida provisória, a gente não está indo em rota de colisão com a OCDE? E aí isso pode até prejudicar a aceitação do Brasil como um país membro da OCDE? A segunda consequência prática. Hoje, a gente está falando de uma economia movida a dados, e isso envolve fluxo transfronteiriço internacional de dados. Uma das questões basilares para o Brasil ser reconhecido no futuro como um país de nível adequado de proteção de dados pessoais e poder trocar dados com a União Europeia e entre outros países, e o Frederico bem abordou esse ponto, inclusive para fins de investigações criminais, é que o Brasil tem uma legislação que não imbuta benefícios ou privilégios para o próprio setor público. Mais uma vez, se trata aqui de uma lei geral de proteção de dados pessoais. As obrigações, o regime jurídico tem que ser simétrico entre setor público e setor privado. Se isso passar, no final do dia, a gente pode estar acumulando um passivo que vai ser prejudicial para o Brasil ser considerado um país de nível adequado de proteção de dados pessoais. Isso tem implicações econômicas gritantes para o Brasil como um todo. Terceira consequência prática. Hoje, a gente está vendo um governo com uma agenda muito forte em desburocratização, desestatização e informatização da própria gestão pública. A gente sabe que, na maioria das vezes, isso vai ser viabilizado por parcerias público-privadas. Se o Estado ele não tiver esse regime jurídico e, inclusive, a formação de bases de dados sólidas que estejam legais, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, tal como o setor privado deve estar, isso vai gerar prejuízo para essa própria agenda do governo. Aonde que eu estou querendo chegar? Se você tem, eventualmente, riscos jurídicos por conta de um regime jurídico desequilibrado, desbalanceado, com certeza isso vai ser contabilizado pelo setor privado quando ele for prestar esses serviços para o setor público. Então, isso se trata também de uma agenda de economia e economicidade do setor público. Quando eu estou falando de um regime simétrico entre setor privado e setor público, eu estou pensando também nos efeitos colaterais positivos que isso pode gerar para o setor público. Se permite só mais um minuto, senador. Então, esse debate que a gente está lidando aqui hoje, se essas alterações propostas pela medida provisória, elas são realmente positivas, a minha resposta categórica é não.
Primeiro, por uma questão de memória histórica de como que as leis gerais de proteção de dados pessoais foram formatadas, e isso está refletido em padrões internacionais como da OCDE e da Convenção Internacional de Proteção de Dados Pessoais. Segundo, por uma leitura da nossa futura Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais com o texto da Constituição, princípio da publicidade, legalidade, eficiência e moralidade. E terceiro e último ponto, pela agenda que a gente tem hoje de Estado, de governo, que visa o Brasil se tornar membro da OCDE, o Brasil se considerar um país de nível adequado de proteção de dados pessoais e até como um gatilho para destravar programas de desburocratização e informatização da gestão pública. Eu acho que a gente está num passo muito delicado e muito importante de olhar para a eficiência do Estado do ponto de vista do quanto que ele é efetivo em também proteger as informações do titular, do cidadão e da cidadã em última análise. Era mais ou menos essas considerações que eu tinha, eu me coloco à disposição. Como o tempo é curto, eu imprimi uma contribuição escrita do Data Privacy Brasil para entregar para os parlamentares. Tem uma tabela, inclusive, um anexo que sugere a recomendação de aprovação ou não de determinados tipos de emendas. Obrigado pelo